vamos entender os fundamentos da função print. Como vimos no último vídeo, fizemos o nosso primeiro algoritmo utilizando a função print Olá Mundo. Agora vamos entender um pouco mais sobre a função print. Nessa tela podemos ver que a função está escrita, temos um texto escrito Olá Mundo e podemos fazer o teste desse código clicando nesse botão Play. O resultado é exibido aqui e, como esperado, a palavra Olá Mundo é impressa em nossa tela. Então aqui fizemos o teste do algoritmo utilizando a função print e o argumento Olá Mundo. Bom, nós temos alguns elementos aqui, como vocês podem ver, né? A palavra print, temos um parênteses de abertura, aspas dupla, uma frase, aspas dupla para fechar e um parênteses também para fechar. Então, essa estrutura completa, né, é a estrutura de uma função, nesse caso da função print. Bom, funções, né, de onde vêm as funções? As funções elas podem vir do próprio Python. Existem 69 funções no Python 3.8. São funções integradas, já vêm prontas, só a gente usar, né? E um dos exemplos é o print. Existem módulos, então módulos que a gente consegue instalar e utilizar funções que não vêm já pré-definidas no Python. E também existem funções que nós podemos criar. Então, futuramente, né, mais avançado no material, nós vamos conseguir criar as nossas próprias funções. O nome da função deve ser significativo, né? Então, o nome print é traduzido do inglês, né, significa imprimir, é muito claro, né? Então, imprima o que eu quero, né? Então, imprima Olá Mundo. Então, se eu vou criar uma função futuramente, eu tenho que definir um nome que dê sentido à minha função, ok? Argumentos de função. Então, como dissemos antes, uma função ela pode ter um efeito e um resultado. E um terceiro componente muito importante também da função são os argumentos, né? Então, por exemplo, a função print, ela precisa ter um argumento. Então, imprima. Imprima o quê? Tá? Então, dentro do parênteses, a gente informa qual é esse argumento, o que eu quero imprimir, ok? Existem algumas funções em Python que não necessitam de argumentos, mas não é o caso agora. Então, como eu chamo uma função? Simplesmente eu digito ela no meu código. Tá? Então, aqui, chamando a função print, basta eu digitar print Olá Mundo. Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Vou chamar o console de teste. Se eu digitar aqui print, usar a estrutura, né, parênteses, aspa dupla, Olá Mundo, e executar, teremos resultado. Né? Vou limpar o meu resultado e vou mudar meu código. Estou realizando um teste. Então, toda a frase, né, ó, faltou um ponto final aqui, ó, vou refazer o meu teste. Então, pessoal, recomendo que vocês também se dediquem, façam testes, brinquem com a linguagem de programação. Assim você vai melhorar o seu desenvolvimento. Então, muito simples a função, né? Digitamos, chamamos ela. Pronto, né? Uma função muito simples. Vamos a um primeiro laboratório, né? Então, aqui ele pede para a gente usar a função print para imprimir na primeira linha Olá Python. Use aspas duplas ao redor da string. Então, aqui ó, ele traz o código, a tela de código para nós em branco. Então, a gente pode aqui utilizar então a função print. Olá Python.
Ok. Depois de fazer isso, use a função print novamente, mas dessa vez imprima o seu primeiro nome. Então, olha só, eu posso vir aqui, print, Rafael. Vou limpar o resultado e vou dar play. Olá, Python, Rafael. Remova as aspas duplas e execute o código. Então vamos entender agora, né, pessoal? Olha só, vou remover aqui as aspas duplas. Vou fazer algo diferente aqui. E vou comentar, tá, essa hashtag, né, esse símbolo aqui. Ele significa comentar. Essa linha é comentada, essa linha não é executada, ela não é interpretada pelo Python, ok? Então eu vou manter aqui ela funcionando, só que como ela está comentada, ela não será lida. Ela vai pular diretamente para a segunda linha. Vou limpar o resultado e vou executar. Veja que houve um erro, ok? Na linha 2, print Rafael, Rafael não está definido. Por quê? Eu preciso passar um argumento para a função print. O argumento passado aqui não existe. Tá? Mas está escrito Rafael, está igual. Porém, está sem aspas, dupla. Então, vamos ver a diferença. Agora, imprimiu o que eu quero. A função print, ela pode ser passado um argumento que é um texto ou um argumento literal, né? Nós vamos aprender variáveis, né, tipos de dados daqui a pouco. A gente está tratando agora texto, isso aqui é um texto. No mundo de programação, um texto, né, ele também é conhecido como uma string. Tá? Então aqui eu estou passando uma string, ou seja, um texto. Se eu removo aspas dupla, isso não é mais uma string. Tá? A linguagem de programação entende que isso já não é mais um texto. A gente vê isso como um texto, mas isso não é um texto. Assim como print nós vemos como um texto, a linguagem entende que print é uma função, não é um texto, ok? Então, é importante a gente entender esses conceitos nesse momento. E aí, pessoal, a gente recomenda que você brinque, né? Então, o tempo está limpo em minha cidade. Agora é hora de exercitar, ok? Feito isso, vamos continuar. Bom, aqui nós já vimos, né, o que acontece. Aqui nós temos um exemplo de utilizar o print em duas linhas diferentes, né? Vamos ver o que acontece. Então, na primeira linha temos a função print, o texto, né? A pequenina aranha escalou a tromba d'água. E na segunda linha, a função print novamente, caiu a chuva e levou a aranha. E o resultado é uma impressão, né, de duas linhas. Então, exatamente como a gente previu aqui em cima. O que acontece se a gente inserir a função print sem argumento algum? Ele vai imprimir uma linha em branco. Tá? Então, eu vou fazer um teste, vou alterar esse código, deixar novamente uma função print sem argumento. Vou limpar o resultado. Vejam que agora ele imprimiu duas linhas em branco. Tá? Então, é importante a gente entender esses pequenos detalhes. Bom, existem alguns caracteres especiais, tá, pessoal? Então, existe um caractere escape no Python. O barra invertida, quando você vê no seu código, geralmente o barra invertida seguido de uma próxima letra, né? A barra serve para indicar que o que vem depois dela ali não faz parte do texto, tá? Então, nesse caso, a aranha pequenininha, vemos aqui o barra invertida, subiu a tromba d'água, função print sem argumento, e na última linha, função print também tem um barra n. Especificamente o barra n significa uma quebra de linha, né? Então, ou seja, a função print vai começar a imprimir esse texto, na hora que chegar aqui ela vai interpretar isso como uma quebra de linha e vai jogar esse texto para a linha de baixo. Vai imprimir uma linha em branco, vai começar a imprimir essa linha,
vai chegar aqui e vai interpretar isso como uma quebra de linha e vai jogar isso para a linha de baixo. Então vamos executar o teste. E é exatamente isso que aconteceu. A aranha pequenininha, quebra de linha, subiu a tromba d'água. Então veja que eu economizei com isso a chamada de duas funções print. Porque se eu poderia fazer exatamente esse mesmo código dessa forma aqui, ó. Eu vou deixar a primeira frase assim, né, e a segunda otimizada, né, com a quebra de linha. Vamos ver o que acontece. Primeira linha, a aranha pequenininha subiu a tromba d'água. Segunda frase, abaixo veio a chuva e levou a aranha. Então, olha só, isso aqui me economizou, né, eu utilizar uma função print novamente. Então, mais um aprendizado. Ok. As funções também elas podem receber vários argumentos. Vejam que aqui nós estamos chamando a função print com apenas um argumento, mesmo sendo uma frase. Aqui também é um argumento, mesmo sendo uma frase grande. Podem haver casos onde você precise informar vários argumentos em uma mesma função. É possível fazer isso também na função print. Então vamos ver o resultado desse código. Print, a aranha pequenininha, vírgula, tá? Fechou aspas aqui e colocou vírgula, isso aqui não faz parte mais do texto. Próximo argumento, vírgula, próximo argumento. Para o nosso efeito e resultado, temos apenas uma frase. Mas nós vamos ver daqui a algum tempo no material que nós podemos mudar esse resultado a partir de argumentos posicionais, né? Isso aqui são posições, então argumento primeira posição, segunda posição e terceira posição. Então, exatamente o que eu acabei de falar, né? Argumentos posicionais, olha, meu nome é vírgula. Python. Então, tenho dois argumentos, primeira posição, segunda posição, e embaixo uma linha nova, Monty Python. Então, vamos ver o resultado desse texto. Meu nome é Python, Monty Python. Também temos argumentos chamados de palavras-chave. Então, são palavras que você não deve usar, né, a não ser para aquela função específica. Então, por exemplo, na função print, nós temos o argumento palavra-chave end. Então, vamos ver o que esse cara faz nessa linha. O que aconteceu aqui, né? Vamos observar. Função print, primeiro argumento, meu nome é. Segundo argumento, Python. O que aconteceria se eu não tivesse isso, né? O end? Eu teria uma quebra de linha. Naturalmente aqui, né, ele iria para a próxima função, Monty Python, na linha de baixo, mas não aconteceu isso, porque eu passei um argumento, palavra-chave, e informei um valor, que é um espaço em branco. Então, ele terminou a minha frase com um espaço em branco e não quebrou a linha, não foi para a linha de baixo. Então, exatamente esse espaço em branco aqui, ó, é o que foi informado aqui, nesse argumento end, ok? Ó, esse espaço em branco. E aí ele continuou na mesma linha. Veja só, vamos ver se há uma diferença aqui, ó. O que mudou desse texto, desse código para o código superior? Nós tivemos a mudança que agora o end não tem um espaço em branco. Tá? Então, meu nome é espaço, tá? Olha só, tem um espaço aqui, e aí Monty Python. Então, esse espaço faz parte desse código. Aqui não tem. Então, se eu tirasse esse espaço e executar o código, ele vai grudar com a frase de baixo. Veja só. Tá? Então, temos que entender o código. Se você ficou com alguma dúvida no que eu acabei de falar,
Volte nesse vídeo, veja o vídeo com calma, veja quantas vezes for necessário. É importante você fixar o que a gente está falando nesse momento. Vamos a outro tipo de argumento palavra-chave. Agora é o CEP, né? Lembre de separador. Então vamos ver aqui esse código. Temos aqui vários argumentos. Meu nome é Monty Python. E temos um argumento de palavra-chave, que é o CEP, separator, separador, e um hífen, né? É o valor do CEP. Esse argumento separa cada argumento que eu tenho com o valor informado por aqui. Então vamos ver o resultado desse código. Então veja que o hífen foi inserido em cada separação entre um argumento e outro. Eu vou comentar essa linha para a gente entender passo a passo esse código, ok? Primeira linha. Meu nome é. Eu quero usar o separador underline e eu quero terminar com um asterisco. Então, vamos ver o que acontece. Então, meu nome é asterisco, ó, final. Agora eu vou liberar a linha de baixo para a gente entender a linha de baixo. Eu vou comentar a linha de cima. Monty Python usando o separador asterisco e no final dessa frase asterisco barra n. Já sabemos que o barra n gera uma quebra de linha. Só que ele gerou uma quebra de linha no final do meu texto. Então, para nós não tem muita diferença aqui no resultado. Agora vamos ver os dois códigos trabalhando juntos. Meu nome é, com o separador underline, terminando a frase com asterisco. Na mesma linha ele continua, Monty Python, com o separador asterisco e terminar com asterisco. Veja que se eu mudar esse código com barra n aqui em cima, ele vai jogar o meu resultado em duas linhas. Então, a primeira linha termina com asterisco barra n, ou seja, quebrou para a linha de baixo, e Monty Python termina com asterisco. Ok? Então vamos ao lab 2.1.12, função print e seus argumentos. Aqui é um desafio, né? Ele pede que você faça um código que exiba o seguinte resultado: programação, asterisco, 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 essenciais, asterisco, 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 em Python. E ele traz um esboço, né, do que já tem aqui, né, uma introdução do código, e agora você tem que tentar melhorar esse código para chegar nesse resultado. Então, o que a gente deveria fazer para chegar no resultado de cima, né? O que a gente aprendeu? Bom, programação é um argumento, essenciais é outro, em é outro. Está numa linha. Então ele já fez metade aqui para a gente, né? O que eu posso fazer aqui? Utilizar o argumento de palavra-chave CEP, utilizar asterisco, asterisco, asterisco. Então ele vai separar programação essenciais em com asterisco. Então aqui e aqui ele vai inserir asteriscos. E eu preciso, né, que no final dessa frase ele coloque 3 pontos. Então, argumento end recebe 3 pontos. Eu não quero que ele gere uma quebra de linha. Então, tudo bem, mantenha dessa forma. Tá? Vai imprimir Python aqui depois, tá? E vamos ver se já chegamos em um resultado. Muito bem, é exatamente isso que foi solicitado e foi isso que a gente executou. Lembrando, pessoal, que você pode salvar esses códigos na sua máquina para executar depois. Tem muita gente também que salva em blocos de notas, né? Então abre o bloco de notas, vai salvando códigos para revisitar, né, para ter uma segunda leitura, ou também pode voltar no material e fazer novamente. E o último lab, 2.1.13, né, formatação de saída. Esse lab é um lab mais extenso e é um lab desafio também, né? Então, vou deixar assim que vocês façam esse lab mais tranquilamente, né? Não vou postar o resultado dele. Lembrando que se você
tiver dúvidas, você pode apagar, deletar, fazer, começar de novo, utilizar a limpeza de cima para limpar o código ou a limpeza de baixo para limpar o resultado, ok? E resumidamente, então, vimos aí a função print, sabemos que ela é uma função interna do Python, né? Ela imprime alguma coisa na tela do usuário. O Python 3.8 vem com 69 funções integradas, você pode conhecê-las nessa lista, né? Python Standard Library. Para chamar uma função, né? Geralmente o processo de chamar uma função é chamado de chamada de função ou invocação da função. As funções, elas podem ter argumentos, né? Se eu quiser passar um texto como argumento, eu devo utilizar aspa dupla, né? Aspas duplas sempre. Strings, né? Uma palavra nova que a gente aprendeu. Strings nada mais são do que textos, ok? Então, texto é uma string. A barra invertida geralmente é sinônimo de que o que vem ao lado é um caractere especial, não é um texto. Nós aprendemos aí então argumentos posicionais, então nós temos a posição, primeira posição, segunda posição, terceira posição, etc. E também nós temos palavras-chave, né, que são argumentos que têm um significado dentro da função, né, como por exemplo sep e end. Então é isso. Obrigado, pessoal.